Tudo o que começa errado não tem como dar certo em tempo algum. E foi assim que aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana e com o cristianismo. Isso significa o quê? Que, infelizmente, a Igreja do Senhor Jesus, que se deixou envolver e se enredar por essas coisas erradas, não tinha como continuar certa. Essa é a realidade que podemos ver hoje, porque infelizmente, mesmo depois da tal reforma protestante, tudo continuou errado, porque a igreja continuou construindo templos feitos por mãos humanas e incorporou o cristianismo também, tudo baseado em coisas erradas. Isso não tem como dar certo em tempo algum. E os resultados desse fato de que não pode dar certo, nós podemos ver hoje claramente acontecendo no mundo. Em todas as denominações isso está acontecendo. Isso dá para se perceber claramente. Então, quem participa desse tipo de coisa errada, saiba que não vai terminar bem. Vai terminar errado. Vai terminar em ruína e perdição para muitas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um fato real que está acontecendo literalmente hoje, praticamente em todos os países do mundo. Praticamente em todos os países do mundo. Por quê? Existem pessoas que estão consentindo com isso, sendo cúmplices, coniventes, participam, dizem amém, concordam. Só que essa concordância não está de acordo com a verdade, ou melhor, não está de acordo com a palavra da verdade do Evangelho que podemos ver nas Escrituras. Não estão de acordo com a nova aliança. Não estão de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que ele ensinou. Então, não tem como dar certo. Está dando errado já há muito tempo. E está se agravando cada vez mais. E as consequências disso, quem sofre, são as pessoas que participam dessas coisas. Talvez elas não deram conta disso ainda, não caíram em si, não perceberam o erro fatal que elas estão cometendo em continuarem dentro desses templos construídos por mãos humanas que hoje são as denominações. Porque antes, só na época de Constantino, ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana, a única denominação que existia. Mas depois da Reforma Protestante, proliferou, muitas outras denominações foram criadas. E aí está a grande divisão. O corpo de Cristo foi dividido em várias partes diferentes. E esse é o erro. Esse é o erro que está cada vez tornando pior. Hoje, no século XXI, então, nem se fala. Está muito errado. E tanto você como eu não podemos ver algo errado e consentir com o erro. Não podemos participar, não podemos ser cúmplices de um erro que está destruindo pouco a pouco a igreja do Senhor Jesus. Então, o que fazer? Qual a atitude que devemos ter para deixar o que é errado e voltar para o que é certo? Porque o que é certo funciona, tem bom resultado, tem boa consequência, tem a aprovação e a concordância do próprio Senhor Jesus. Mas o que é errado não tem. Ele não vai apoiar algo errado, porque ele sabe que esse algo errado está pouco a pouco agravando a situação de muitas pessoas, de muitos irmãos.
de muitos irmãos mesmo, ou seja, da igreja de modo geral, que infelizmente se deixou levar e se enredar por esse erro. Então, não tem como dar certo. Não está dando certo e nunca vai dar certo. E o que fazer diante disso? Deveria a igreja hoje, no século XXI, retornar à sensatez, se purificar desses erros e voltar novamente para ser uma igreja pura, sem mácula, irrepreensível. Uma igreja de acordo com o padrão do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre a pedra, como ele mesmo disse, essa igreja era para estar edificada nele. A igreja que está edificada em Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus é suficiente para essa igreja. Ela não precisa mais de nada que não venha dele. E tudo o que vem do Senhor Jesus para essa igreja é bom, é perfeito, é agradável. Ela não precisa de outra coisa mais além disso. Mas, infelizmente, hoje vemos que a igreja se afastou do Senhor Jesus, da verdade, da graça genuína, do Evangelho. Ela se afastou de muitas coisas que poderia estar mantendo a igreja aperfeiçoada. E isso é o que está causando pouco a pouco a destruição da igreja. Infelizmente, essa é a realidade que tem que ser dita. Para ver se alguém acorda, desperta, sai desse sono profundo, sai desse erro. Como está escrito no livro de Apocalipse de João, onde está escrito: sai do meio dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e não participar dos seus flagelos. Por que que foi dito isso? Porque o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que é constituído pela igreja, ele se envolveu com Babilônia, com as práticas de Babilônia. Práticas erradas, práticas que não vão dar certo em lugar nenhum, vão corromper a igreja, vão estragar a igreja. São fermentos que dia após dia vão fermentando a igreja, apodrecendo ela de dentro para fora. Não tem como dar certo se continuar assim. Então, quando aquela voz disse: sai do meio dela, povo meu, quem falou isso estava com razão. Mas a igreja deveria ouvir essa voz e se atentar, e se situar, e cair em si, cair na real, e ver que estar envolvida por Babilônia, ou com a Igreja Católica, ou com o cristianismo, é algo errado. E quem tem que discernir o erro para poder acertar é você e eu hoje. Então, cabe a cada um de nós tomar esse discernimento, para que cada um de nós possa agora saber discernir o certo do errado e jogar fora todas as coisas erradas e praticar o que é certo segundo a verdade do Senhor Jesus. Então, não tem como existir uma igreja, ou melhor, não tem como uma igreja hoje dar certo se ela iniciou de forma errada, porque está tudo errado. Está claramente tudo errado. Então, cada pessoa agora tem que entender isso, porque cada pessoa agora tem que pensar, tem que retornar à sensatez, tem que raciocinar e ver o erro que caiu.
Lembra-te, pois, de onde caíste, diz a Escritura, lá no livro de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É isso que tem que acontecer. E não ver o erro e insistir no erro. E insistir em consentir com o erro, em insistir em ser cúmplice do erro, como se isso fosse algo comum e normal. Não é, não é comum e normal. É totalmente errado. Nenhum erro é normal. Todo erro, toda coisa errada, não tem como dar certo para ninguém em tempo algum. Qualquer empresa, qualquer clube de futebol, qualquer construção de uma casa, se começa de forma errada, vai dar errado. Vai dar errado. E quem sofrerá as consequências disso são as pessoas. E no caso da igreja, quem está sofrendo as consequências disso é a própria igreja. E isso dá para se ver claramente por aí, nas denominações, porque as pessoas não entenderam que essa questão de denominações, de templos construídos por mãos humanas, começou como algo errado e não tem como dar certo. As divisões já estão aí há muito tempo, provocando mais divisões ainda no corpo de Cristo. Leia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, logo ali no capítulo 1, que ele fala sobre essa questão. E ele diz lá, Cristo, acaso Cristo está dividido? Não, Cristo não está dividido. Então por que que a igreja dele está dividida? De onde vem essa divisão? Se começa com divisão, não tem como dar certo em tempo algum. Não tem como haver unidade. Então, não dá para continuar assim. É preciso uma mudança. É preciso que a mudança possa partir de cada pessoa. Ela tem que mudar, sim. Ela tem que sair do erro e voltar. Ela tem que acertar. E esse acerto só pode acontecer segundo as Escrituras. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, onde está escrito assim, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quando uma igreja, que no caso aqui seria a igreja que estava na cidade da Galácia, passou tão depressa para outro evangelho, isso não ia ter como dar certo em tempo algum. Ia dar errado. Iria estragar, iria apodrecer a igreja. Hoje acontece a mesma coisa. Essa é a realidade. Então, se hoje está acontecendo a mesma coisa, o que tem que ser feito? É deixar de viver em outro evangelho. Porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, o que existe é outro evangelho. É outro Jesus. É outro tipo de verdade, digamos assim. O que existe aí nas denominações é umas coisas muito erradas, que não estão certas, então não tem como dar certo. E muitos, infelizmente, estão insistindo em algo que não vai dar certo. Então, aqui no caso da Igreja da Galácia, eles passaram tão depressa para outro evangelho. Hoje o que está acontecendo nas denominações é que eles passaram tão depressa para outro evangelho, para um outro Jesus, para ensinos enganadores, para outras doutrinas estranhas, enfim, para muitas coisas que, quando lemos as Escrituras, ficamos sabendo que essas coisas são erradas.
por serem erradas, não tem como dar certo. Porque cada uma das consequências desses erros vão afetar o corpo de Cristo. Estão afetando. E vão afetar sempre. E isso é algo que não pode mais acontecer. É preciso cortar todos esses males pela raiz. É preciso cortar cada um desses males pela raiz de forma definitiva. Para que assim a igreja possa voltar a ser uma igreja certa, que anda em retidão, que seja educada na justiça, que seja uma igreja que viva para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. E se você pensa que nessas denominações você está vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus, você está totalmente enganado. É mais um engano que muitos pastores, bispos e apóstolos usam muitas desculpas esfarrapadas para tentar te induzir ao erro de que templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, são algo certo para você entrar dentro deles. E isso, quando lemos as Escrituras, já podemos entender que é errado. E se é errado, nunca vai ter como dar certo. Então, quando a igreja, por exemplo, se deixou envolver pela doutrina de Balaão e pela doutrina dos nicolaítas, tudo aquilo era errado e não tinha como dar certo. E não deu certo mesmo. Hoje as doutrinas estranhas que estão por aí são muito piores e não tem como dar certo. Então, é necessário entender isso hoje. Aqui está escrito: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, isso era o que acontecia, era o que estava acontecendo na igreja da Galácia. E o que está acontecendo hoje? É muito pior, é muito mais grave, é um erro muito mais terrível, digamos assim. São erros muito mais terríveis. E isso significa o quê? Que não tem como dar certo. Então, eu espero que alguém aí possa acordar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ouvir a voz e sair do meio disso aí. Sai do meio dela, povo meu. Você e eu somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos que fazer jus a isso. Temos que ser mesmo, de fato e verdade, de forma sincera, esse povo. Um povo que não se deixa envolver e se enredar por Babilônia, por outro evangelho, por cristianismo, por templos construídos por mãos humanas. Tudo isso é errado e está apenas conduzindo a igreja para algo mais errado ainda. Então, é necessário entender essa questão. Porque de quem é a culpa? É de quem é cúmplice e conivente desse erro. Não importa se ele é pastor, bispo, apóstolo, ou é você ou eu. Não importa quem seja. Todos os que participam disso são cúmplices desse erro. E isso significa que não tem como dar certo. Então, é hora de acertar. É hora de se purificar desses erros. É hora de retornar à sensatez e voltar para o Senhor Jesus. Ele sim é a pedra angular na qual a igreja tem que estar edificada. E nunca pode sair dessa pedra. Tem que estar totalmente ajustada nela para crescer como um edifício dedicado ao Senhor Jesus, consagrado ao Senhor Jesus. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque se entendemos isso, com certeza a igreja vai dar certo. Mas se continuar no erro, vai dar errado, como já está dando. E os resultados que mostram que
está dando errado são evidentes, são claros. Não tem como ter dúvida. Então, nós não podemos nos complicar com esse tipo de coisa. É hora de descomplicar. É hora de voltar a sermos simples. A sermos uma igreja simples. A igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra é uma igreja simples. E não uma igreja complicada. Então eu espero que o que eu falei aqui hoje possa edificar muitas vidas. Possa fazer as pessoas caírem na real e entenderem que tudo o que começa errado sempre vai dar errado. Quando o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre a pedra, ele fez algo certo. E era assim que a igreja deveria ficar para que sempre desse certo de geração em geração, de século em século. Então, pense nisso e eu espero que você possa meditar, refletir sobre essa questão para você chegar à conclusão de que deve deixar o que é errado e voltar a praticar o que é certo segundo a verdade do Senhor Jesus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.